Olá, alunos do nono ano. Eu sou a professora Helenice e vou ministrar para vocês uma aula de matemática. O tema da nossa aula hoje é geometria. Ao final desta aula, vocês irão compreender o real uso da geometria. A geometria é uma área da matemática que estuda as formas geométricas desde comprimento, área, volume. O vocábulo geometria corresponde à união dos termos geo, que é terra, e metron, medir, ou seja, medida de terra. Iremos rever formas geométricas e compreender em quais situações cotidianas fazemos uso da geometria. Então, vamos começar falando sobre a geometria plana. Então, aqui o triângulo, o quadrado, o retângulo, o círculo, o trapézio, o paralelogramo, o losango. Né? As figuras planas são bidimensionais, ou seja, 2D. Estão sempre presentes no cotidiano na superfície dos objetos, porque normalmente os objetos são figuras espaciais, né? As figuras planas demonstram a superfície dos objetos. As figuras planas possuem apenas largura e comprimento. Vamos ver agora o conceito de área e perímetro, para a gente poder estar depois calculando isso. O que seria a área? A área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. E o perímetro? É a soma das medidas de todos os lados de uma figura. Quando que a gente usa isso no nosso cotidiano? A área, por exemplo, quando formos calcular a área de um cômodo, vamos dizer que nós vamos colocar piso, né, nesse cômodo. Então, vamos comprar o piso. Para saber quanto de piso a gente deve comprar, precisa calcular a área, porque seria a superfície, né? E o perímetro é a soma das medidas de todos os lados de uma figura. Quando usamos o perímetro? Por exemplo, você comprou um terreno e precisa murar esse terreno. Então, você precisa saber qual a medida do terreno para você comprar um material para fazer esse muro. Aí você vai calcular o perímetro, que são as laterais aí do seu terreno. Fórmulas para cálculo da área das figuras planas, porque o perímetro não tem fórmula, né, gente? É só somar mesmo os lados da figura. Agora, para calcular a superfície, ou seja, a área, tem algumas fórmulas. Então, vamos ver aqui quais são elas. No caso do triângulo, é base vezes a altura dividido por 2. Então, você pega a medida da base, né, vezes a altura do triângulo e divide isso por 2. No caso aqui do retângulo, é base vezes altura. O retângulo é a figura que a gente mais utiliza para calcular a área. Então, é uma fórmula que a maioria das pessoas tem gravada na mente, né? Que é base vezes altura. No caso do quadrado, é a mesma, é igual a largura ao quadrado. Por que isso? Seria a mesma coisa do retângulo, que seria base vezes altura. Mas a gente sabe que o quadrado, ele tem 4 lados iguais, né? Então, é lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. A fórmula do trapézio é base maior, que seria essa base maior, mais a base menor, certo? Vezes a altura, dividido por 2. No caso do losango, é a diagonal maior, essa aqui grandona, vezes a diagonal menor, que é essa daqui, certo? Dividido por 2. Na verdade, a gente percebe que o losango, ele é, na verdade, 2 triângulos, né? Um em cima e um embaixo. E a fórmula para cálculo da área de um círculo, que é raio, o raio vezes o π. Essa letrinha π que a gente sabe que equivale a 3,14. Então, você multiplica o raio. O que é o raio? O raio é do centro do triângulo até a sua borda, certo? O diâmetro é de uma borda, uma borda do círculo até a próxima borda, é o diâmetro. E o raio é metade do diâmetro, então é do centro do círculo até a sua borda. Então, para você calcular a área do círculo,
você vai fazer o raio vezes o π, que é um número fixo, 3,14. Tá? Figuras não planas. Essas figuras são as figuras que realmente a gente vê no nosso cotidiano. Como eu falei para vocês, a figura plana é a base, né? É a superfície aqui de uma figura não plana. Já a figura não plana, a gente chama ela de figuras espaciais, porque elas demonstram um espaço, né? Elas ocupam um espaço. E aí são as figuras tridimensionais, ou 3D, né? Possuem largura, comprimento e profundidade. Que ela tem a mais da figura plana, que ela tem profundidade. Mas uma figura plana, ela seria só essa parte, certo? E a figura não plana ou figura espacial é uma figura que tem profundidade. Identificando formas geométricas em objetos do nosso cotidiano. Então, eu vou pedir agora para vocês olharem à sua volta, aí na casa de vocês, onde vocês estiverem. Observem os objetos, pode ser mesa, porta, janela, e responda, vocês identificaram alguma forma geométrica nesses objetos observados? Uma mesa, por exemplo, ela pode ser redonda, quadrada, ovalada, né? Vaso é um cubo, às vezes tem um vasinho que é um paralelepípedo, né? Pode ser até mesmo um cubo circular. E é nesse viés que nós vamos conduzir a nossa aula de hoje. A proposta da atividade é escolher um objeto da casa que possui uma forma geométrica e calcular a sua área. Por exemplo, aqui eu vou observar a geladeira da minha casa. Ela tem uma forma de paralelepípedo. Com base em suas medidas, vamos calcular a sua área. Então, aqui está a minha geladeira. Ela mede 1,89 por 70 por 73,2 centímetros. E ela é um paralelepípedo. Vou considerá-la como um paralelepípedo inteiro, sem pensar nas portas, ok? Então, aqui está a largura dela 70 centímetros, a profundidade 73,2 e a altura 189 centímetros ou 1,89 metros. O paralelepípedo é uma figura espacial bastante presente no nosso cotidiano. A gente pode verificar isso em caixas, mesas, livros e muitos outros objetos. Então, qual que é a fórmula? A equação geral para cálculo da área de um paralelepípedo é essa aqui. É igual a 2 que multiplica AB mais AC mais BC. O que seria isso? Seria a largura vezes a profundidade, o AB, o AC, a largura vezes a altura e o BC, a profundidade vezes a altura, certo? Então, considerando-se as dimensões como 70 A, 73,2 o B e 189 como C, vamos aplicar a fórmula. E teremos a soma é igual a 2 que multiplica 70, que multiplica 73,2, mais, que essa aqui, né, a primeira, mais 73,2 que multiplica 189, mais 70 que multiplica 189, né? Que seria aqui o AB, o AC e o BC. Então, fazendo essas contas, né? Vai ficar 2, aqui 70 vezes 73,2 deu 5.124, mais 73,2 vezes 189 deu 13.834,80, mais 70 vezes 189, 13.230. Somando tudo aqui, deu 32.289, que multiplicado por 2 vai dar 64.377,60 centímetros quadrados. Só que nós respondermos isso em centímetros quadrados não é o que a gente está acostumado a usar no cotidiano, que a gente costuma usar metros quadrados, certo? Então, vamos transformar os centímetros quadrados em metros quadrados. Para isso, nós vamos dividi-lo por 10.000 e vamos encontrar que a área da geladeira é 6,44 metros quadrados. Correto?
Chegamos ao final da nossa aula. Espero que todos tenham aproveitado ao máximo os conteúdos desenvolvidos e tenham consolidado as habilidades propostas. Até mais!